Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 7 de janeiro de 2025. Putin não sobreviverá a 2025 como em 2024. 2024 foi um desastre para Putin. Quero convidá-los a inscreverem-se no canal, darem um like, compartilharem com suas redes sociais e fazerem seus comentários. Eu conto com vocês. E deem um like, todos que estiverem assistindo, por favor, assim o YouTube distribui para mais pessoas. Aumenta o potencial do canal. E também peço a você que assiste e não é inscrito, inscreva-se por favor. Dê um like, inscreva-se e assim você estará fortalecendo um canal que não aceita fake news, um canal que só fala a verdade. Eu conto com vocês. Muito obrigado. 2025 não vai ser igual como foi em 2024. Né? E 2024 eu ainda reafirmo nesse mesmo assunto que foi um desastre para Putin e vocês vão ver por quê. A guerra na Ucrânia foi um fracasso vergonhoso para o ditador desde o início dela. Todo mundo estava achando que a Rússia ia bombar, ia atacar já em 2022 e logo iria tomar toda a Ucrânia e a Ucrânia estaria subjugada. Mas não conquistar a Ucrânia, que era muito menor, com um exército com menos número de homens, né? Ele infligiu um número de homens e mulheres. Tem muitas mulheres combatendo na linha de frente ucraniana. E muitas também atuando como médicas, enfermeiras, etc. Na logística, então elas estão arregaçando as mangas junto com os homens para defender a sua pátria, o que a Rússia não está. A Rússia tem somente homens no seu exército, né? A Rússia obteve apenas ganhos territoriais muito limitados, né? A grande conquista que ela teve foi, em 2022, a cidade portuária de Mariupol. Fora disso, apenas pequenas cidades e pequenas vilas. Nada importante, né? Ela não conseguiu nem mesmo capturar toda a província de Donetsk e Luhansk no leste da Ucrânia, a qual ela detinha o controle desde 2014, quando ela fez a primeira invasão. Ela tinha o controle de parte, né? Não de todo também esse território. E está agora no terceiro, já em 2024, que resolveu atacar com força e está avançando muito lentamente, com custos humanos e materiais muito grandes, né? A ofensiva massiva do ano passado, na região de Kharkiv, por exemplo, para proteger o território russo e fazer ali uma zona tampão, ela pegou apenas alguns quilômetros ao largo da fronteira. Ela não conseguiu passar de 5 quilômetros, né? E depois foram expulsos pelos ucranianos, que estavam numa quantidade bem menor de homens. É claro, as forças ucranianas receberam reforço nas suas brigadas, né? E outras coisas, como os ataques com mísseis, eles visavam mergulhar a Ucrânia em um frio e escuridão quase permanentes, falharam, né? Não, isso de fato não aconteceu, né? Apesar de eles acertarem algumas instalações de energia da Ucrânia. Putin perdeu o controle da região de Kursk. Ele não controla, ele não governa toda a região, nem ele nem o governador em exercício que lá está. Já como resultado ainda da primeira invasão ucraniana do território russo, desde a Segunda Guerra Mundial, ninguém conseguiu invadir Kursk depois da Segunda Guerra Mundial. E a Ucrânia conseguiu e ele não conseguiu, em quase 6 meses de ocupação ucraniana, de recuperar esse terreno. E aí foi correndo implorar para seus aliados, vergonhosamente, a grande Rússia, né? A Rússia dos tsares, a Rússia de Stalin, de Lenin, da grandiosidade, foi pedir ajuda para a Coreia do Norte, que é totalmente despreparada, mal treinada, que se mostraram, junto com a Rússia, incapazes de fazer qualquer medida que devolvesse os ucranianos, pelo menos, para a Ucrânia. Não conseguiram. E também a força aérea deles, né, que era tão alardeada, capacidade igual de pau a pau com os americanos, é a segunda maior força aérea do mundo, mostrou-se incapaz de deter ataques ucranianos em campos de aviação, né? Que atacaram campos de aviação, destruíram aviões, destruíram também depósitos de munições, de petróleo, etc., né? Até Moscou foi bombardeada por drones ucranianos e armados com dispositivos explosivos, né? Fizeram explosões na própria Moscou em alvos militares, em alvos onde não tinha civis, né? A marinha russa foi humilhada.
ela perdeu o controle do Mar Negro. Quem controla hoje o Mar Negro é a marinha ucraniana, uma marinha de drones, drones Magura. Até helicópteros que resolveram se fazer de besta ali no Mar Negro foram destruídos por esses drones. Isso é uma coisa assim fantástica, que ninguém esperava isso, ou seja, a Ucrânia já desenvolveu-se melhor tecnologicamente nessa guerra de drones, só por esse exemplo, do que a Rússia. E ela que começou também a usar fibras ópticas nos drones no campo de batalha, no terreno, com tropas no terreno. E a Marinha também, 15 desses drones, 15 navios russos de guerra foram destruídos, afundados por esses drones Magura. Num total de mais de 30 navios afundados, que foram afundados por mísseis também, então, quase 40% da frota da Rússia no Mar Negro foi destruída, foi para o fundo do mar, viraram submarinos. Então, eles de fato, foi um ano ruim para o Putin. Além disso, ao contrário do sonho, ele tinha um sonho, não sei se sonha ainda isso, ele, pelas suas declarações, dava para ver isso, e não escondia de ninguém, ele queria reviver o Império Russo. Falava muito em Pedro Grande, ele se compara com Pedro Grande, se compara com o Stalin, né? Que é o exemplo dele do tempo da União Soviética, ele que foi um dirigente da KGB, né? E ele transformou o país dele em uma dependência dos chineses. Hoje a Rússia depende tudo dos chineses. Se a China deixar de comprar petróleo, óleo, babau, Rússia. É o que ainda consegue dar um fôlego para ele, é o maior comprador dele. Né? E sem esse apoio econômico, estaria com problemas. Agora, à medida que a posição econômica da Rússia piora, a desigualdade comercial, mesmo com a China, só vai se aprofundar. Né? Isso faz ele mais dependente da China, mais escravo da China, mais colônia da China. Ao mesmo tempo, eu acredito que, apesar dos reveses da Rússia, a gente também não pode cometer um erro. Né? Pensar que a Ucrânia e a OTAN estão ganhando a guerra. Hoje lá transformou-se numa guerra de atrito. Né? Então a gente não pode começar a encerrar. Acho que a Ucrânia não tem condição de, nem a médio prazo, armada como ela está hoje, de retomar o território ucraniano. Temos que ser realistas quanto a isso. Mas também a Rússia, como ficou com o exército destroçado, fracassado, ela não tem condições de empurrar a Ucrânia em todas essas fronteiras que ele está pedindo para assinar um acordo de cessar-fogo, não é nenhum acordo de paz, que é todo o território da região de Donbass, ou seja, as províncias de Luhansk e Donetsk, que a Ucrânia não vai assinar isso para ele. E ele não consegue retomar, ou melhor, tomar, né, que ele não tinha essas regiões antes, ele não consegue tomar todas essas regiões. O exército dele não tem essa força para isso, então vai continuar uma guerra de atrito até uma das partes conseguir se armar melhor, treinar mais gente e conseguir empurrar o exército mais enfraquecido para fora das fronteiras, ou seja, ou a Rússia ou a Ucrânia. Então, e agora veio essas negociações de paz, né, que na realidade elas não são de paz, elas são de um cessar-fogo, é o que o Trump propôs. E o Putin está jogando duro, porque ele não aceitou essa proposta do presidente eleito dos Estados Unidos da América. Essa proposta eu já falei em outros vídeos, mas ela envolvia um atraso de 20 anos para a Ucrânia entrar na OTAN, garantias ocidentais também de segurança, né? Onde teria uma zona tampão, uma zona, vamos dizer assim, desmilitarizada, mas os militares que estariam lá seriam os militares dos países europeus ou outros países que a ONU designasse para fazerem uma segurança da Ucrânia naquela região e não permitissem que a Rússia avançasse novamente sobre a Ucrânia. Então, essa é a questão. Acho difícil haver esse acordo de paz nessas condições. Talvez nessas condições o Putin nem apareça para negociar.
ou mande um terceiro escalão, mesmo um segundo escalão, que vai dizer lá, não aceitamos essa proposta. Então, nem o próprio Putin apareça, não se sabe, né? Embora que ele pode suavizar, na minha opinião, agora muito, talvez a única opinião, ela pode suavizar a postura. Ele vai dizer, bom, o Trump não pode se reeleger. O Trump só tem direito a este mandato. Então, eu aceito, digo que aceito. Durante esse período do mandato do Trump, eu vou me rearmar, vou ficar forte de novo. Embora que tenha economia, mas ele não raciocina com a economia, ele só raciocina com forças armadas e poder. Vai voltar a economia ao tempo de Stalin, onde vai faltar tudo, e vai ser tudo muito caro, mas ele vai se rearmar para quando o Trump deixar o poder, daí ele não vai te dizer que rompeu o acordo com o Trump, aí ele vai voltar novamente a atacar a Ucrânia. É uma conjectura minha, já pensei nisso, e ele pode fazer isso, que ele conseguirá recuperar alguma coisa, se não tudo, acho que tudo é muito difícil, a não ser que alguém dê dinheiro para ele, muito dinheiro, que acho que não tem ninguém disponível, nem mesmo a China para isso. Porque para ele ganhar muito dinheiro, ele tem que reconstruir a economia. E se ele não reconstruir a economia, não vai entrar dinheiro. Então, em 4 anos também, ou 5 anos, eu acho que menos de 10 anos, 15, 20 anos, ele não vai conseguir. Mas ele poderia tentar alguma coisa depois que o Trump sair da Casa Branca. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Conto com vocês. Aqui somente a verdade. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.